Olá pessoal, essa semana iremos abordar sobre um tema bastante interessante relacionado à anatomia. Falaremos sobre o sistema digestório, também conhecido como sistema gastrointestinal. Então, vamos para a aula. Bom, podemos ver aí nesse primeiro slide, tá? Uma introdução básica dizendo que o aparelho digestivo ou sistema digestório é o sistema responsável por obter dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários, tá? Suas funções como crescimento, energia, reprodução, e é composto pelo conjunto de órgãos que tem funções de realização da digestão. Uma imagem representativa, tá? De todos os órgãos correspondentes e anexos do sistema digestório, região faríngea e a boca, tá? Todo o processo de digestão inicia pela boca, tá? Nós chamamos isso de procedimento mecânico, na qual os alimentos passam por esse processo juntamente com os anexos mecânicos da boca, envolvendo a mastigação dada pelos dentes e também a lubrificação desses alimentos dada pela língua, pela saliva em específico, tá? Temos a região aí nasofaríngea, tá? Que é relacionada à faringe e ao nariz, que é aquela região que se conecta. Orofaríngea, um pouco atrás, que já está atrás da língua, e a laringofaríngea, que já é aquele tubo que está conectado com a traqueia ou o esôfago, lá da região mais abaixo. O esôfago, ele é o principal canal que transporta os alimentos até o estômago, tá? O esôfago, ele é a terceira porção do tubo digestivo. Ele é um músculo liso, tá? Ele tem um comprimento específico e sua única função é transportar os alimentos que são mastigados lá na boca até o estômago. Aí uma endoscopia. Essa endoscopia esofágica é o acesso ao esôfago, às suas paredes, tá? E também para chegar até o estômago. Então é um tubo, é uma pequena cânula que é inserida às vezes na boca, às vezes no nariz, e ele vai descendo por toda a extensão do esôfago, tá? Ali ele consegue ver se não tem nenhuma úlcera, nem algum tipo de problema, alguma obstrução, tá? E aí essa luz e essa câmera vai mostrando em tempo real tudo o que está acontecendo na região esofágica até o estômago, e alguns chegam também até os intestinos. Aí a representação do estômago, tá? O estômago, ele é uma bolsa mais ou menos dilatada em continuação ao esôfago. Ele tem as suas paredes fixas, é também considerado um músculo liso, tá? Que consegue relaxar e também se contrair. O estômago é responsável por digerir os alimentos, tá? Dado pelo suco gástrico. Aquele ácido estomacal, ele é chamado de ácido clorídrico, que é o HCl, tá? Então, o ácido estomacal é o HCl. Antes do alimento chegar no estômago, ele passa pelo esfíncter esofágico inferior, tá? O esfíncter é uma musculatura que faz com que os alimentos, depois que eles caem dentro do estômago, eles não voltam para o esôfago, tá? Então ele é um músculo que ele relaxa e contrai, tá? Então ele é chamado de esfíncter esofágico inferior. É aquele que é conectado com o final do esôfago e o começo do estômago. Aí podemos ver a representação, tá, das camadas, as camadas do estômago, tá? A primeira camada é a longitudinal, depois tem a camada circular e depois tem a camada oblíqua, tá? E a parede interna do estômago é uma parede bastante revestida, ela tem que ser bem revestida, ela tem que ser bem preparada
para poder suportar o ácido clorídrico. Lembrando que o ácido clorídrico ele é um dos ácidos naturais mais potentes, tá? E eles promovem toda a digestão dos alimentos. Encerrando o estômago, no finalzinho do estômago tem um esfíncter também, tá? Que é o esfíncter pilórico. Finalizando essa primeira porção do esfíncter pilórico, começa o próximo órgão, que é o intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado é chamada de duodeno, tá? A principal função do intestino delgado é a absorção dos nutrientes. Então, todos os nutrientes que ingerimos são absorvidas pelo intestino delgado. Ele tem como principal função, ele é um dos órgãos mais longos do corpo, tá? Ele tem vários metros de comprimento e ele precisa ter esse tamanho todo, porque quanto mais tempo os alimentos ficar nele, maior é a absorção dos seus nutrientes. Ele é formado pelo duodeno, que é a sua primeira porção, tá? Logo em seguida é o jejuno, que é toda a sua extensão, e a sua saída, tá? É chamado de íleo. Uma representação aí das membranas, tá? Que unem toda a extensão do intestino delgado. E agora o próximo intestino, finalizando o intestino delgado, ele se conecta com o intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele tem como principal função absorver os líquidos, tá? Tanto os líquidos ingeridos como os líquidos dos alimentos. Então, ali assim, quando termina, no finalzinho da última porção do intestino delgado, que é o íleo, ele se conecta com a primeira porção ali do intestino grosso, tá? Perto do apêndice, ali embaixo, ó, o apêndice, tá? Ali é onde se conecta, um pouco acima do apêndice, se conecta o intestino delgado. Os alimentos saem do intestino delgado em forma líquida ainda e entram pelo intestino grosso. Eles passam pelo colo ascendente, tá? Depois os alimentos começam a passar pelo colo transversal. Eles já vão ressecando ali, porque ali o intestino grosso já está absorvendo toda a água. E quando os alimentos chegam ali no final do cólon transversal, chegando no cólon descendente, eles já estão basicamente ressecados. Esse alimento que já foi absorvido toda a água vira fezes, tá? Então, geralmente ali no cólon descendente é onde se formam as fezes. Ele passa por toda a extensão do cólon descendente até chegar no reto, que é a saída das fezes para o meio externo e passando por final pelo canal do ânus. Uma representação da última porção, o reto e o canal anal, que é também chamado de fissura, a última porção, que é por onde saem as fezes. Outro órgão extremamente importante relacionado ao sistema digestório é o pâncreas, tá? O pâncreas, ele está conectado com dois outros órgãos, que é o baço e com o intestino delgado. O pâncreas, ele tem o seu corpo, a sua cauda e a sua cabeça, tá? Essa é a estrutura deste órgão. O pâncreas, ele tem como principal função a produção de insulina, tá? Que controlam a taxa de glicose no corpo, tá? Então, é um órgão extremamente importante que tem essa incrível função de produzir a insulina e controlar toda a taxa de glicose, ou seja, de açúcar que estão ali no nosso sangue. Fígado, tá? O fígado é o mais volumoso, tá, de todas as glândulas. Está na cavidade abdominal, mais ali para o lado direito, tá? O fígado ele pesa ali em torno de 1 kg, dependendo do porte ou dependendo do tamanho da pessoa, tá? 1 kg, 1,5 kg. É um órgão muito importante para o sistema digestório, tá? E ele tem inúmeras funções, tá? Dentre elas, ele transforma, tá, a galactose, a frutose em glicose, elimina também toxinas,
ajuda na digestão, armazena muitos glicogênios importantes para o corpo, transforma as proteínas em aminoácidos que são essenciais na produção de albumina, tá? E outros lipoproteínas. Armazena também as vitaminas e minerais, filtra o sangue, enviando para os rins as toxinas para serem eliminadas. Então essas são uma das funções do fígado. Bom pessoal, essa foi a nossa 6ª videoaula para os alunos do curso Auxiliar em Farmácia e também para os alunos do curso Cuidador de Idosos. Uma ótima semana, até semana que vem.